pesquisador da área de sustentabilidade, não teria nem coragem, né, de depois vocês passarem o semestre inteiro estudando esses assuntos, né, com o professor Clândio, que é brilhante, é um pesquisador nesse tema, falar especificamente sobre sustentabilidade. Então, depois de muita reflexão, muita dor de cabeça, né, porque o convite do Clândio eu aceitei a queima-roupa, né, sem nem perguntar qual era o assunto, né, eu decidi conversar um pouco e mostrar para vocês um pouco, né, do que eu aprendi em 20 anos trabalhando na cadeia da carne de qualidade, né, pelo Brasil e pelo mundo, né, que não, a ideia não é ensinar nada para vocês, é despertar insights em vocês, né, despertar a capacidade crítica de vocês de olhar as situações, de olhar as oportunidades, de conjugar os conhecimentos que vocês desenvolveram aí na disciplina, mas principalmente, né, despertar o interesse de vocês para esse mercado da carne de alta qualidade, né, e de tudo que vocês, como jovens e brilhantes profissionais aí que estão cursando uma pós-graduação, podem trazer para a cadeia da carne. Tá? Quando eu queria que eu me apresentasse, eu gosto de estudar, né, eu sou formado em medicina veterinária, né, fiz mestrado e doutorado em zootecnia na área de qualidade de carne, né, não contente em ser veterinário, não contente em virar zootecnista por opção, né, eu comecei a estudar gestão, fiz um MBA em gestão empresarial, um curso de inovação no MIT e agora estou louco da cabeça, Clândio, fazendo um segundo MBA em finanças corporativas, porque o mundo precisa conjugar, né, essa interdisciplinaridade, né, de todos os assuntos. A gente não basta ser um grande especialista em zootecnia, em produção animal, se a gente não entender que o mundo gira em torno de dinheiro, que o mundo gira em torno de finanças, que o mundo gira em torno de gestão e, principalmente hoje, o mundo gira em torno de inovação. Né? A gente tem que, mais do que nunca, entender esses conceitos, trazer isso para aplicação na vida real, independente da área que a gente trabalha, mas realmente é algo que eu tenho me dedicado a estudar bastante, né? E aprimorado aí a minha formação profissional eclética, né? Eu acho que agora só falta entrar no seminário, Clândio, para ficar um pouquinho mais... Está diversificando a coisa. A formação. Tá? Pessoal, trajetória profissional, eu já fiz um pouco de coisa aí nessa vida, né? Comecei, foi onde eu conheci o Clândio, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, como pesquisador na área de produção animal, né? Aluno de mestrado, doutorado, assim como vocês, né? Ralando coco, né? Andei metade da fazenda do Clândio a pé, umas 5 vezes, né? De abaixado, coletando pasto, numa época que ninguém falava em sustentabilidade nesse mundo, né? O professor Harold já falava em preservação do bioma, já falava em integrar a produção animal, a produção vegetal, a sustentabilidade, o meio ambiente, e a gente olhava e dizia assim, meu Deus, esse cara é doido, mas a gente andava atrás dele, né? Acho que a gente caminhou aí quase uns 2.000 quilômetros em São Borja, visitando 20 fazendas durante 24 meses, né, e coletando amostras de pasto para entender um pouco da dinâmica, né, da nutrição animal relacionada ao meio ambiente e ao recurso natural. Né. Mas, assim como o Clândio, eu nasci produtor rural. Né, minha família é de agricultores do Rio Grande do Sul, né, e com essa paixão, com essa vivência, com essa coisa que vem de berço, eu fui estudar veterinária. Comecei a veterinária pensando que eu ia ser cirurgião de equinos, né, e no meio da faculdade me apaixonei pela nutrição e fui amaldiçoado pelo professor Saul Fontoura da Silva, né, que me dizia na aula assim, para com essa cachaça, bonito, vai trabalhar com carne. Né, e aqui estou. Né, trabalhei muitos anos no programa de carnes da Associação Brasileira de Angus, lá a gente desenvolveu esse programa de valorização de carne de qualidade no Brasil inteiro, né, levou esse programa para o mundo, né, mostrando que é possível se produzir carne de qualidade. O consumidor lá em 2004, que nem sequer conhecia o que era carne, nem sabia se carne A ou carne B era melhor, mal tinha ideia do que era uma picanha, um filé mignon, em função do que vinha da Argentina, né, a gente sabia pedir carne de primeira e carne de segunda no açougue,
né? Pouco se falava sobre qualidade no campo, a gente encampou esse projeto de levar qualidade para o Brasil inteiro. E fiquei na Associação Brasileira de Ângulos por 15 anos, tocando esse projeto e fazendo algumas outras coisas em paralelo, como a Brasil Agro, que foi uma experiência fantástica que eu tive de ser conselheiro numa empresa de capital aberto, listada na Bolsa de Nova York. Participei junto com a BIEC na promoção da carne brasileira pelo mundo, né? E em diversos órgãos, aí, Câmara Setorial da Carne, Comissão de Bovinocultura de Corte, fiz consultoria para um monte de associação. Gente, eu rodei tudo que é possível aí na cadeia da carne. Eu fico feliz de dizer hoje que eu tive a oportunidade de conhecer todas as pontas, né? E consigo transitar um pouco em cada uma delas e consigo ter, de certa forma, uma visão ampla do processo, de entender as diferentes partes, né? Não sou uma autoridade em nenhuma delas, mas eu consigo concatenar as ideias e conhecer um pouco, né? E desde 2019, cheguei aqui no Paraná, na Cooper Aliança, né, onde eu tenho trabalhado aqui na área de operações como superintendente, tocando o negócio da cooperativa nesse ambiente extremamente difícil de pandemia, né, onde a gente conversava, eu e o professor aqui no começo, está caro consumir carne, né, e não é porque a indústria está com margem, muito menos o produtor está com margem, está caro mesmo, está caro para todo mundo, né. Quem trabalha com o mercado interno hoje está patinando, né, que é o nosso caso. Nós trabalhamos 100% no mercado interno, nichado, e mesmo assim a coisa está bem complicada, né, e não tem expectativa de melhorar aí no curto prazo. A gente tem um quadro de oferta muito baixa de animais, né, uma demanda muito forte pela importação, insumos caros, pouco bezerro, né, essa coisa deve virar aí para 2022, se Deus quiser, com a recomposição dos plantéis da China, com a melhoria de oferta naquele país que está puxando muita carne, com um câmbio, se Deus quiser, mais estabilizado um pouquinho, né, mas principalmente com uma super safra de bezerros que está nascendo esse ano, né, dando uma estabilizada. Quem acha que boi a 320, a arroba, como está hoje, a carne cara, é bom negócio para alguém, está redondamente enganado. É um péssimo negócio para absolutamente todo mundo, do consumidor ao industrial, que está pagando extremamente caro, com fábrica subutilizada, fechando fábrica, né, para conseguir sobreviver e pagar as contas, né. Então, o que eu preparei para vocês aqui? Tá? Um bate-papo aí de 1 hora sobre algumas coisas que eu vi e que eu aprendi nesses 20 anos trabalhando com carne de qualidade. E assim como o professor Clândio, eu nasci lá no Rio Grande do Sul. Você sabe o que a gente acha que é a pecuária do Brasil quando nasce no Rio Grande do Sul? A gente acha que é isso aqui, gente. A gente acha que o gado é todo preto, né? Que o gado é todo padronizado, todo europeu, né? Que pecuária é uma coisa assim, ligada à tradição, ligada ao churrasco, ligado a coisas bonitas, coisas míticas. Mas, na verdade, pessoal, pecuária do Brasil é isso aqui. De norte a sul do Brasil, nós hoje já temos números diferentes, né? Recentemente, a Agroconsult divulgou um estudo novo, a gente tem 198 milhões de cabeças, não mais 230, como a gente achava que tinha, né? E grande parte desse rebanho é zebuíno, né? Nós somos um país de vacas zebuas, de norte a sul do Brasil. A gente explora muito pouco isso, né, em termos de qualidade, em termos de reais atributos desses produtos, e a gente vai conversar um pouquinho, né? Mas ledo engano, pessoal, se a gente acha que essas imagens aqui que eu mostrei de gado zebu, como essa linda imagem aqui promocional, que a gente usou pelo mundo com a BIEC, ela é 100% o que a nossa pecuária é. Tá? Pasmem, mas números da própria Associação Brasileira de Criadores de Zebu mostram que 60% de todos os bezerros nascidos no Brasil são filhos de tatu com cobra d'água, como a gente costuma dizer lá no Rio Grande do Sul, né? Filhos de touro sem registro, de touro sem raça definida, tá? Sem nenhum tipo de melhoramento genético, sem nenhum tipo de melhoria de desempenho, né? O que é bom para nós, porque a gente tem um mundo de oportunidades de melhorar essa produtividade na pecuária e que a geração de vocês vai fazer.
né? Vocês que estão saindo das universidades agora, indo para o campo, né, como jovens pesquisadores, como executivos de grandes empresas, como profissionais de campo, vão ser os responsáveis por mudar isso, né? Genética, nutrição e sanidade são o tripé que move a pecuária de corte, e a gente tem que se dar conta dessas coisas, né? A gente tem que se dar conta, e quando nasce no Rio Grande do Sul, isso é difícil pra caramba, né? Que a pecuária do Brasil, ela não está mais no Rio Grande do Sul, nem não está na região sul, nem na região sudeste. A pecuária do Brasil está crescendo muito forte, principalmente na região norte e na região centro-oeste. O estado onde vocês estão é um estado que a pecuária está diminuindo, olha só, né? A gente tem, nos últimos anos, um crescimento extremamente importante do rebanho do Mato Grosso, do rebanho do Goiás. Mato Grosso do Sul caiu 6% do rebanho, segundo dados da BIEC. Pará e Rondônia disparando, crescimento de mais de 20% em 10 anos no volume de animais, né, do volume de cabeças nas propriedades. E tudo isso, pessoal, se faz utilizando tecnologia, né? Se a gente olha o avanço do desmatamento, né, a gente vê que está reduzindo e muito, né? A pecuária ela não desmata, quem desmata é a grilagem de terra, quem desmata é madeireiro ilegal. A pecuária vem tomar o espaço que ficou devoluto, né, depois da terra ser invadida, né, por esse tipo de exploração criminosa, né? Então, e principalmente nesses estados que eu já tive a felicidade de visitar e de trabalhar, esse crescimento da pecuária está se fazendo em cima de tecnologia. São áreas de povoamento tardio da pecuária, né? A pecuária chegou faz pouco, né? Mas olha lá, Pará já tem 20 milhões de cabeças, Rondônia já com 14 milhões de cabeças, né? Um ambiente que chove 12 meses por ano, que a braquiária fura os olhos da gente se a gente ficar olhando muito de perto, né? Mas com uma dificuldade, ambos os estados, com uma dificuldade logística maluca, né? Com uma necessidade de mostrar a sua preservação ambiental de forma muito consistente para ser aceito. Tem muitas redes de supermercado e de food service que não aceitam produtos dessa região, e hoje a cadeia produtiva está fazendo um esforço muito grande em provar que o bezerro não vem de jeito nenhum de área de desmatamento, de área de grilagem, de áreas de terras ilegais, e a gente tem um grande desafio em consolidar isso, e principalmente consolidar isso e mostrar isso porque isso é verdade, né? A pecuária a gente tem um percentual pequeno de ovelhas negras, claro que tem, em todas as atividades tem, mas isso não é a pecuária do Brasil, isso não é a realidade da pecuária do Brasil. Nossa pecuária preserva, nossa pecuária é integrada ao meio ambiente, e depois a gente vai conversar um pouquinho, a gente fala muito pouco a respeito disso, né? E outra coisa que a gente entende, depois de 20 anos, quando viaja para cima e para baixo no Brasil, é que 98% das propriedades no Brasil têm menos de 1.000 hectares e concentram 66% do rebanho nacional. Gente, o Brasil é feito de pequenas e médias fazendas, né? Aí pertinho de vocês, o grande estado do Mato Grosso, né? Que a gente olha e diz assim, nossa, Mato Grosso, né? Um estado também de colonização tardia, de pecuária que chegou tardia, muito depois do Mato Grosso do Sul, né? É um lugar de grandes fazendas. 92% das fazendas no Mato Grosso tem menos de 1.000 hectares. A gente tem, basicamente, pequenas e médias propriedades no Brasil que somam 98% da produção. E aí? Como é que a gente leva tecnologia? Como a gente leva soluções de sustentabilidade, soluções de inovação, soluções de agregação de valor a pequenas e médias propriedades num país desse tamanho, né? Isso é algo a pensar. Isso é algo que só vocês na universidade vão poder nos dar resposta, né? Dedicando o trabalho, dedicando a extensão rural, ao fomento de produção e levando tecnologia para esse Brasilzão só. A gente aprende também que o Brasil já fez muita loucura, né? Nós tínhamos um rebanho relativamente padronizado, apesar de todas as cruzaradas, né? Eu tive que tirar uma lâmina, né, professor? Da última vez eu fui acusado embora eu seja gordinho, né, pessoal, desculpa, né, mas de ser gordófobo, né? Como vocês não estão me vendo, eu não vou poder mostrar que sou gordinho, então eu tirei a lâmina do gordinho que eu tive, tá?
Mas no Brasil, em busca de tecnologia, e tecnologia é muito modismo na nossa pecuária ainda, a gente já fez muita bobagem. Né? Principalmente no nosso estado, né, Clândio, no Rio Grande do Sul, a gente já fez muita loucura de cruzamento industrial. Muita coisa mesmo. Tudo com absolutamente tudo. Aqui eu tinha 3 fotos, de uma gordinha, da Gisele Bündchen, né, magrinha e esbelta, e de uma tia forte pra caramba, que eu dizia que parecia um Belgian Blue. Né? Mas como me xingaram na última apresentação que eu fiz, eu tirei as tias daqui. Tá? Mas a gente já cruzou, pessoal, vaca zebua e vaca europeia com tudo isso que vocês estão vendo na tela e muito mais. Eu conheci uma pessoa, né, num curso que eu fiz em São Paulo, logo no começo da carreira de inseminação artificial, né, e o cara dizia com muito orgulho que ele tinha 27 tipos de cruzamentos diferentes dentro da propriedade dele. Tá? Era uma propriedade de 1.600 hectares em São Paulo, e ele tinha 27 cruzamentos diferentes. Tá? Aí eu olhei na cara dele depois de tomar cerveja, né, no happy hour do curso, e disse: meu amigo, vou te contar uma coisa, tu não tem uma exploração agropecuária, tu tens um zoológico. Né? O que você faz com isso? Qual é o direcionamento produtivo desse tipo de mistura genética, de cruzamento descontrolado? Né? Que tipo de padronização a gente está oferecendo para o consumidor? A gente pega, é difícil de apontar aqui, né? Mas a gente pega esse animal aqui, extremamente musculoso, e cruza com uma vaca zebuína, nós vamos ter um produto com 0 gordura, com 0 marmoreio, extremamente magro, extremamente musculoso. Tá? E aí, vocês iam comprar uma picanha desse animal? Né? Ou a gente pega esse Devon aí, o Clândio adora Devon, que está bem aí no meio, né? Cruza com uma vaquinha Angus, faz um mini boizinho, né, extremamente obeso, que não atinge o calibre do filé mignon para exportação, que não atinge um peso de carcaça condizente com a produtividade, e a gente faz o quê? Né? Então, na última década, a gente fez tudo que é bobagem do mundo, né, em termos de cruzamento, inventando a roda, criando cruzas de tudo com cruze, não um novo padrão, totalmente baseado em paixão, em moda, em disque, em capa de revista, né, sem vinculação com o mercado. Né. O pecuarista brasileiro não entendeu que bicho cruzado não era zebu, que ele tinha que manejar esses animais diferentes, e principalmente esqueceu que cruzamento industrial tem mãe. Né? E aí, pessoal, quem é mais da área de agronomia e de veterinária vai me entender. Né? O pessoal fez um processo de pioramento genético extremamente bem feito, sabe? Porque fazia inseminação com Angus ou com outra raça em todas as matrizes, as que não emprenhavam, usavam um touro Nelore de fundo de quintal, né, para emprenhar, e aquelas eram as matrizes da próxima geração. Né? E nós, profissionais, vocês profissionais, nós deixamos isso acontecer no Brasil. A gente deixou e a gente perdeu produtividade, a gente perdeu eficiência, talvez tenha perdido uma década, né, do que se nós tivéssemos trabalhado em cima do melhoramento das matrizes, tivéssemos trabalhado de forma ordenada, tivéssemos trabalhado, por exemplo, assim, né, focado no mercado, explorando a complementariedade entre as raças e não o cruzamento mais diferente que a gente pudesse entender, explorando profissionalismo, direcionamento, né, e principalmente de olho no rebanho como um todo, na reposição desses animais. E nós fizemos isso, nós deixamos isso acontecer. Tá? Graças a Deus, a indústria botou o pé no freio e disse assim: a gente não quer mais essas porcarias, né, e o Brasil se repadronizou como nação em termos de perfil animal. Aí no Mato Grosso do Sul a gente ainda tem bastante animal cruzado, né? Tem ainda muito gado pantaneiro aí, canela fina, que a gente precisa fazer um trabalho, assim como no Rio Grande do Sul. Não sou um crítico do Mato Grosso do Sul, sou uma pessoa que enxerga um pouco da pecuária. Né? No nosso estado também, o gado já foi muito mais britanizado do que é hoje e se perdeu muito em cima de cruzamento. Né? E graças a Deus, pessoal, o cruzamento industrial voltou com muita força, né? Mas voltou de uma forma ordenada, e o trabalho que a gente fez com a Angus tem muito a ver em cima disso. Né? Hoje, no Brasil, 95% de todo o sêmen que se usa para cruzamento é de gado Angus. Né? Ah, mas porque Angus é melhor? Não.
Angus é uma boa raça, como existem outras, como existe o Hereford, como existe o Devon, como existe o Braford, como existe o Brangus, mas ele complementa muito bem a matriz Nelore. E escolhendo uma raça, a gente tem um segundo padrão de produto. A gente tem aquele padrão Nelore, que é um padrão para produção de commodity com eficiência, e a gente tem esse tipo de nuvem de animais pretos. Aqui são 7.000 animais pretos no único rebanho no Mato Grosso, em Água Boa, né, focado no cruzamento industrial. Hoje, pessoal, dos 40 milhões de bezerros que nascem por ano no Brasil, mais ou menos uns 5 a 6 milhões são com essa genética. Hoje a gente tem dois padrões, a gente tem biotipos para atender diferentes mercados, mas sem aquela misturaçada, sem aquela confusão que a gente fez há uns anos atrás. Né? E a gente aprende que a gente tem um mundo de oportunidades para a carne brasileira, pelo Brasil afora. O mundo não consome só commodity, o mundo não consome só carne especial. Mas esse nosso mundo de oportunidades, ele começa aqui, gente. Começa em melhorar a eficiência dos nossos rebanhos. Eu gosto muito de usar essa lâmina em todas as apresentações, eu só vou trocando o ano do gráfico para mostrar o quanto a gente tem de oportunidade de ganhar eficiência dos nossos sistemas de produção. Tá? Tudo bem, nos Estados Unidos a gente tem uma pecuária mais intensiva do que aqui. Ok, tá? Sem problemas. Mas no Brasil, com 187 milhões de cabeças de gado, a gente consegue produzir só 10 milhões de toneladas de equivalente carcaça. Os Estados Unidos, com metade do rebanho, metade, 94 milhões, produz 20% a mais. Aqui não tem oportunidade para a gente aí trabalhar com tecnologia, com manejo de pastagens, de forma sustentável, de forma inovadora, e ganhar um pouco de eficiência em cima disso, né? Ganhar um pouco mais de produtividade, explorar melhor. A gente fala tanto em pegada de carbono, em emissão de gases de efeito estufa. Gente, aumentar a produtividade, diminuir a idade de abate, aumentar o número de quilos produzidos por hectare é a melhor maneira que a gente tem, ou por cabeça, é a melhor maneira que a gente tem de diminuir a emissão de gases de efeito estufa por quilo de carne produzida, ou não é? Né? Eficiência é a palavra-chave. E a gente, através de cruzamento industrial, para citar uma ferramenta, a gente consegue aumentar 20%, 30% a eficiência de produção do nosso rebanho, simplesmente usando uma técnica. Quem dirá se a gente utilizar um kit de técnicas e conseguir, pelo menos, gente, vai lá, com o dobro do número de animais, a gente chegar à mesma produção de carne dos Estados Unidos. Olha, 20% a mais, Cláudio, ia abaixar o custo do nosso churrasco do fim de semana de uma maneira fantástica. Né? Sem dúvida. E a gente pode. A gente tem tecnologia, as nossas universidades estão cheias de tecnologia. Né? E o que está faltando, gente? Aí vamos encostar o dedo na moleira. Eu também te vejo nos bancos, que nem vocês. Tá? A gente não está levando isso para o campo. A gente não leva o nosso conhecimento, a gente não fala a língua do produtor rural e a gente não leva para dentro das fazendas tudo o que a gente pesquisa, desenvolve, estuda e faz dentro da universidade. Né? Exportação, gente, hoje é a bola da vez. Né? Nós estamos exportando praticamente 30%, ano passado fechou mais ou menos isso, da produção toda do Brasil. 60% de tudo que a gente está produzindo tem ido para a China. Esse é o gráfico de fechamento do ano passado, 52 foi de maneira direta, tá? Outros, deixa eu tirar da frente aqui, 11 foram através do canal cinza, que é através de Hong Kong, né? Pecuarista está deslumbrado, a gente lê as reportagens e vê e diz, nossa, que maravilha. Gente, a gente tem que entender um pouco de China, né, para conseguir entender essa conjuntura. Né? Consumidor chinês, né, claro que essa foto aí é só para dar nojo em todo mundo depois do almoço, né, isso aí não é cardápio, isso aí é cultura na China. Né, aqui tem coisas maravilhosas como aranha, escorpião, vergalho bovino, bicho da seda, lacraia, centopeia e algumas outras coisinhas assim. Tá? Mas isso não é o que eles comem. Que chinês come? Proteína principal é suíno. Né? E por que eles estão comprando essa quantidade toda da gente hoje?
Tá? Porque houve um surto de peste suína na China que dizimou os plantéis suínos da China. Tá? A China é um país que se precisa entender, a gente está muito longe deles. Eu tive a oportunidade de ir para a China já 3 vezes, né, a trabalho junto com a BIEC, e entender um pouquinho desse negócio. Né? O que está acontecendo na China? Bom, primeira coisa, um fenômeno fantástico de êxodo rural com a criação de megacidades. O chinês está vindo do campo para a cidade. Hoje se tem cidades inteiras na China construídas e vazias para suportar o êxodo rural dos próximos anos e construídas através de frentes de trabalho do governo. A China está ocidentalizando o seu consumo, está mudando um pouco o que está consumindo e principalmente mudando a capacidade de consumo. Né? O chinês é extremamente pobre. Né? Hoje, o chinês come, né, proteínas, come suíno, basicamente, já está consumindo mais ou menos 7 quilos de carne bovina por ano. A primeira vez que eu fui para a China, esse consumo era 1,5 kg em 2015. Né? Uma das coisas que mudou muito o hábito de consumo do chinês, e por isso essa voracidade em importar proteínas, né, aliado à questão da peste suína, sempre se teve um hábito ligado à pobreza na China, que era o consumo de animais silvestres. Né, e isso foi proibido. Né, então as feiras, os wet markets da China hoje são proibidos de comercializar todas aquelas porcarias que a gente viu ali na foto, e as porcarias que a gente não viu na foto, né, os animais silvestres que eles comiam, isso já era. Né? Então, o chinês está buscando se alimentar de outra forma. Né? E nós fomos, e muito, beneficiados pela guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Né? Nós viramos os fornecedores preferenciais, não só porque nós tínhamos produto, né, mas pelas questões de disputas políticas entre os dois países. Né? A carne bovina, a carne suína e o frango brasileiro foram preferidos e os dos Estados Unidos preteridos. Claro que eles ainda importam dos Estados Unidos. A China não pode se dar o luxo de ter apenas, ou de concentrar um volume muito grande no fornecedor só. Né? Porque lá, gente, existe gestão de país. Né? A China é um país comunista, mais ou menos, né? Mas de organização comunista, né? Onde existe um partido que comanda esse país e que ele faz planejamento estratégico plurianual, tá? E decide os rumos do país. Toma as decisões de investimento, toma as decisões de infraestrutura, chega ao ponto de construir cidades vazias para empregar pessoas, para gerar mão de obra e, principalmente, para alimentar a população desocupada. Né? Eles conseguem pensar nisso. Né? A China, há alguns anos atrás, todo mundo deve lembrar aí da política do filho único. Né? Hoje, a China já tem a política do terceiro filho, né? Preocupada com a questão da inversão da curva demográfica, da falta de mão de obra, dos custos de manter a população idosa que está aumentando a sua expectativa de vida. Então, é um país que tem gestão como o Brasil não tem. Né? Então, gente, inadependência é um risco. Né? É algo que a cadeia produtiva do Brasil vai penar nos próximos anos, porque nós estamos estruturando todo o nosso sistema de produção, né, e o pessoal de suínos vai quebrar de novo, né, em cima de volumes enormes exportados para a China. Mas hoje é o único mercado, né, que tem sustentado, que tem pago a conta na cadeia produtiva da carne bovina. A gente faz conta aqui toda semana na cooperativa com outros mercados para exportar, que a gente tem acesso onde nós não temos China, e a conta da negativa não vale a pena exportar. Né? Só para a China que está fechando essa conta. Né? O Brasil tem um preço médio de exportação na faixa dos $4.200 por tonelada, a China paga 5.600 e leva tudo que fica do focinho para trás. Né? Então, a conta equilibra para esse tipo de mercado, a demanda é forte, é estruturada, a China paga. Né? São meio safadinhos para renegociar contrato, mas é o que se tem. Né? Só que o mundo gira. Né? Essa semana eu estava lendo sobre a recomposição de plantéis da China, está bem avançada. O chinês já está com cerca de 40 milhões de matrizes. Antes do surto de peste suína, eles tinham 45 milhões de matrizes. Então as coisas estão avançando, a gente está perto de uma virada de ciclo. Tá?
Mas se a gente olha em termos... Fábio, não sei se eu vou te interromper, talvez para falar depois, mas é que uma coisa que chama atenção, né? Isso aí que tu comentou agora, muito, e preocupa, né? A perspectiva do mercado mundial de carnes, vamos dizer assim, né? Excluindo a China, vamos dizer, nesse momento, mas que vai recompor o seu rebanho, ele é, assim, nada otimista, na verdade, né? Então, Cláudio, no curto prazo, ela é pouco otimista por causa da crise, né? A gente teve agora um fenômeno multifatorial, né, na área de proteínas, que foi no agronegócio como um todo, não foi nem proteína, né? A gente teve, primeiro, a crise, a epidemia de peste suína na China, que devastou a principal fonte de proteína do maior consumidor mundial de proteínas, né? Segundo, nós tivemos a epidemia do Covid, né, que devastou a capacidade de consumo do mundo. Terceiro, nós temos um fenômeno de reindustrialização suína na China, tá, que está comprando absolutamente todo o milho que existe na face da terra, né? Olha os preços do milho hoje, né? Essa demanda está muito forte. No Brasil, a gente, hoje de manhã eu ainda estava olhando esses números, a gente está exportando 30%, mas o nosso consumo interno caiu alguma coisa assim, tipo 20 e poucos, né? Então, a grande fortaleza do Brasil nesse cenário é que a gente tem uma capacidade de consumo de proteína muito alta. Por que nós não estamos consumindo? Porque o brasileiro não tem dinheiro, né? O brasileiro está... Os índices de desemprego oficiais estão em 14, 15, tá? Só que isso aí é CAGED, né, pessoal? CAGED, ele mapeia as pessoas que estão em busca de emprego. As pessoas que não estão procurando emprego, eles estão fora do CAGED, né? Então, a gente tem toda aquela galerinha que faz Uber, né, que não está nessa conta. A gente tem toda a galerinha que não está mais procurando porque desanimou, que não está nessa conta, né? Estima-se que a gente tenha hoje uma massa aí de 20 e poucos % de pessoas em idade economicamente ativa sem salário, né? A gente nota de uma clareza muito forte, quando entra auxílio emergencial, a gente tem um repique, um pulmão de consumo de carne, né? Existe uma possibilidade, existe uma tendência aí de recuperação das economias, isso deve reestabilizar, mas nos patamares atuais de preço, o mundo gira e 2022 a China terá plantéis recompostos, o Brasil está vivendo esse ciclo de preços extremamente altos, porque junto com tudo isso, a gente teve um apagão de bezerro, tá? E esse apagão de bezerro, aí agora eu vou puxar a memória de vocês, tá? Vocês lembram onde é que começou essa função toda? Em função da exportação, Fábio, né? Ou a mudança da configuração do mercado? Não, Éder. Sabe onde é que começou esse apagão de bezerro? Delação dos Batista. A questão do monopólio de mercado? E delação dos irmãos Batista. Aquele negócio daquela operação, não foi? Da Polícia Federal? O que aconteceu ali? Algo que não se provou nada, que foi um absurdo aquilo lá. Mas nesse cenário, o preço do boi despencou. Tá? E quando o preço do boi despenca, tá? O que o pecuarista faz para sobreviver? Quem nunca, né, Cláudio? Vende as vacas, né? Porque você precisa pagar a conta, né? Você não está mais apurando o que poderia com o boi, você está olhando ali a oportunidade de arrendar aquele troço para soja, né? Ou para cana, né? Ou para o que for, né? Para algodão, enfim. Tá? Você está vendo outras oportunidades de sobreviver e o pecuarista abate as vacas. O que acontece quando você joga as vacas no mercado? Você retroalimenta o ciclo de baixa mais, porque uma quantidade de animais que não iria para o abate está indo. Tá? Até que chega num ponto de exaustão desse ciclo, tá? Que começa a faltar bezerro, porque você matou as mães. Aí o preço do bezerro começa a subir, né? E como você começa a reter vaca
porque o preço do bezerro está ficando interessante, começa a desabastecer mercado de novo. Tá? E começa a faltar mais carne. E o preço da carne do boi sobe mais. E você anima mais e retém mais vaca. Tá? E aí você chega em preços extremamente interessantes do bezerro e começa, né, o ciclo. Isso a gente conseguiu fazer uma volta aí. Né? Mas isso é um mecanismo cíclico chamado ciclo da pecuária. Tá? E esse ponto de inflexão do apagão de bezerros é o que a gente está vivendo agora em 2019. Simplesmente não tem boi para bater. Né? Como o bezerro está valendo muito dinheiro, tudo que é bicho, tá? que não tem testículo, tá? O produtor quer entorar. Até a vaca de leite está sendo inseminada com Nelore para gerar um bezerro. Tá? Seleção genética, né? Descarte de novilha acabou. Tudo está sendo entorado hoje. O que acontece? Enxuga. A demanda está alta, está comprando tudo que tem por causa da exportação, embora o consumo interno esteja baixo. Né? Então, a gente tem uma valorização e as vacas estão todas entoradas. No ano passado, 2020, nunca se vendeu tanto sêmen bovino, né, de corte na história dessa nação. Nunca antes na história do Brasil, como diria a presidenta Dilma. Né? Nunca se vendeu tanto sêmen, nunca os preços de reprodutores estão explodindo. Tudo agora tudo que tem testículo vira reprodutor também. Né? Então, é um problema, né? Mas faz um bezerro, né? Então, a gente tá nascendo no campo uma das maiores safras de bezerro da história do Brasil, que vai aumentar a disponibilidade de animais, né? E com isso, junto com a recomposição dos rebanhos da China de suínos, que está vindo no próximo ano, né, tende a baixar os preços. E começa toda a história de novo. Né? Isso é um mecanismo cíclico de autorregulação de preços na cadeia pecuária. Né? A gente hoje tem a explosão da soja, valendo um monte. Né? Essa explosão de soja também está sendo alimentada pela demanda da China, né? de soja para recomposição dos plantéis. A China vai comprar muito milho e muita soja nos próximos anos. Né? Quem olhou os preços de milho aí recentemente está vendo aí verdadeiros absurdos. Essa semana circulou uma abobrinha, né? O cara errou a moeda. Né? JBS importou 30 navios de milho da Argentina. Tá? E aí a agência de notícia disse que tinha importado com preço entre 15 e 20 reais. Né? Eles só erraram a moeda, é 15 a 20 dólares a saca. Né? Gente, isso é um preço indizível. É verdade. Eu formulei muita ração na minha vida, o Clândio também, com milho a 7 pila, a 12 pila, né, vindo do Mato Grosso. Gente, nós vamos ter uma crise agora, né, Fábio? Nós vamos piorar, porque se a gente for analisar as reportagens que saíram, principalmente do Mato Grosso do Sul essa semana, em relação à questão da safrinha, em questão da mudança da temperatura, a safra está toda comprometida, né? E nós criamos no Paraná, no Mato Grosso, aqui em Goiás, no Mato Grosso geral mesmo, então tá um negócio complicado. Eu falo porque eu converso muito com o pessoal de Confresa aqui, que produz a soja e produz a safrinha também, e aí eles me falaram esse dia que a safrinha está praticamente comprometida esse ano. E, Éder, tem um novo entrante na jogada, né? Há uns 5 anos atrás, iniciou-se no Mato Grosso, tá, um processo de instalação de usinas de etanol de milho. Uhum. Um grande amigo meu é presidente da Associação das Usinas de Etanol de Milho, o cara que era presidente do IMAC. Uhum. Né? E esses caras drenam o mercado também, né? Drenam. E convenhamos, que doideira, né? Num país que pode produzir cana-de-açúcar como a gente pode, né? A gente está usando cereal para produzir milho como no modal. Mas foi igual o caso da... Você lembra quando a gente estava brigando na OMC para tentar exportar álcool para os Estados Unidos? Uhum. Na hora que a gente conseguiu exportar, a gente não tinha capacidade para exportação.
Porque nós tivemos uma quebra geral do setor sucroalcooleiro, mais ou menos por volta de 2010 até 2012, naquela levada do subprime americano, 2008, né, a Marolinha. Eles quebram sempre, né? Eles quebraram todos, né, o mercado, e aí acabou que, quando a gente conseguiu mandar o etanol para lá, para concorrer com o etanol de beterraba e com o etanol de milho deles lá, a gente não tinha capacidade de produção para exportar. Uhum. A gente briga lá, mas não tem capacidade produtiva. Aí, praticamente, o setor sucroalcooleiro, ele passou por uma reformulação, muitas usinas quebraram, principalmente na região do Sertãozinho, que é a maior concentração de usinas hoje, se a gente for analisar, né? Aqui em Goiás, hoje, também tem uma concentração significativa de usinas, e aí o mercado está se equilibrando de novo. Mas agora você está falando aí, por exemplo, de todas as altas desses commodities. A gente sabe que vai chegar um momento que isso vai atingir um pico, né? E a gente não pode ter uma quebra geral, não, Fábio? Eu acho que não. Acho que de commodities, por exemplo, de repente você está vendendo essa saca da soja aí a 70, 80, aí numa safra futura estava com preço competitivo, aí de repente tu olha lá, está a 170, né, dólares a saca com 65 quilos aí, ou 60. E aí, como o mercado reagir? Aí nós temos um problema interno que é um problema também de questão de sociedade, que a gente não tem a gente teve uma derrocada em relação, por exemplo, principalmente o arroz no ano passado, que a Conab pegou o estoque e simplesmente sumiu com ele, né, vendeu para o mercado, pensando que ia segurar, não segurou. Tentou, e aí, a situação do mercado interno hoje? Né, eu não sou a favor do que a Argentina fez, né, acho que isso lá é ridículo, aquilo não é forma de se fazer, para dar uma freada para o mercado interno conseguir consumir. Mas não é competitivo para o produtor também. Só que o produtor ele tem que analisar também que, se dentro da porteira ele está competitivo, fora da porteira está ruim também, porque os insumos para a cadeia produtiva estão lá em cima. Então, assim, acaba que ninguém está ganhando com essa história. Não está bom para ninguém. Não está bom para ninguém. Né? Eu acredito, Éder, que a gente não tenha um risco de quebra generalizada na cadeia de alimentos, né? Mas as pontuais vão ter, tá? Quem está fazendo loucura, e eu dei uma palestra semelhante a essa em março, né, para um grupo de produtores, e disse para eles, gente, aproveitem, mas não façam conta em cima disso. Né? O cenário de preço de commodities que a gente está vivendo é o momento de pagar todas as contas, né, capitalizar e ficar tranquilo. Né? Eu acho que a China vai fazer igual ela fez aquela vez. Você lembra quando a China deu uma paralisada no mercado, deu uma postergada nas compras, freou o negócio para o preço abaixar para ela comprar mais barato. Eles fazem isso sistematicamente. A Rússia elas estão fazendo isso, a Rússia, a China, até um pouco os Estados Unidos também, de forma meio que, digamos... os Estados Unidos é menos coordenada a coisa, mas a Rússia e a China é muito coordenado. Mas, assim, o que a gente tem dito para os produtores? Gente, é um momento de desendividar. Tá? É um momento de como os insumos estão caros, de você usar com a máxima eficiência possível o insumo. Né? O agricultor é o momento de investir em fertilidade solo, né? Porque fertilidade fica, né? E fica capitalizado nessa história. Né? Porque você não tem garantia que vai vender a saca de soja no ano que vem pelo preço que vendeu esse ano. Né? O boi, você não vai vender. Né? Aqui na cooperativa, a gente trabalha com um ciclo extremamente curto. Né? Os animais ficam 8 meses nas propriedades dos cooperados, eles compram bezerro e terminam com 14 a 16 meses de idade. É um ciclo muito rápido. Tá? Quem hoje está comprando garrote a 16, 17 reais o quilo, vai tomar ferro. Né? Porque vai vender esse garrote daqui a 1 ano e meio. Né? Então, devagar com andor. Né? Que esse cenário, que essa loucura que a gente está vivendo vai gerar uma seleção natural na cadeia da carne? Vai. E vai gerar... Fábio, talvez não seja muito da questão nossa aqui. Mas por que a gente tem uma cadeia, praticamente, se a gente for fazer uma análise cronológica histórica, desde o pau-brasil até agora, nós temos uma cadeia muito primária. Se a gente for pegar o Brasil sempre foi um exportador de commodity primário. Por que isso não muda ao longo dos anos? Porque se a gente pegar, por exemplo, a história do pau-brasil, depois nós temos o ciclo da cana,
o ciclo do ouro, o café com leite. Aí nós temos o crash da Bolsa de Nova York em 29, que praticamente teve que queimar café, o governo teve que comprar aonde se estabeleceu na época a chamada política de preço mínimo que a gente tem hoje, que a Conab até hoje pratica, né? E aí, como é que a gente faz para mudar essa cadeia? Ou a gente vai continuar sendo esse país de commodities a vida inteira, porque a gente tem condições de pegar essa primarização que nós temos aqui e transformar isso em agroindústria, ou isso não é, ou a gente está sempre à mercê do que o mercado quer? Vamos lá, Éder. Eu não vejo nenhum problema. Isso é um país agrícola, tá? Desde que a gente seja isso de maneira eficiente. Né? Nós podemos ser o celeiro do mundo, né? Desde que a gente faça isso com alta eficiência, com alta produtividade, né? E não da maneira extrativa como foram a maioria das culturas que você citou aí, né? Nesse processo. E um exemplo, tá? Muito claro disso, tá? É essa frase que está aí na tela, né? Rapaz, a gente vende mal pra caramba a nossa carne no mundo. Né? O Camardelli que não me escute, mas é verdade, a gente vende muito mal a nossa carne. Tá? Por que a gente vende mal? Tá? Cara, gente, o Brasil é um dos países que produz... A gente não consegue botar valor agregado? Em termos de botar valor agregado, em termos de mostrar nossa cadeia, né? Nós somos acusados de tudo nesse mundo, tá? De não termos uma pecuária sustentável, tá? De não produzirmos respeitando... Não é uma questão de política externa, Fábio? Não, é uma questão de competência produtiva, de competência de cadeia. Competência da nossa cadeia de juntar e falar assim, a gente vai fazer uma... Por exemplo, a gente tem... vamos pegar aqui um exemplo claro disso. A gente tem uma região da França chamada Ribéry, que exporta, que vende aqueles queijos mais tradicionais, que qualquer lugar do mundo que você vai ver o queijo e vai falar assim, isso aqui é lá da Ribéry, lá na França. Aí a gente tem que ter essa cadeia de valor para chegar e falar assim, ó, essa carne aqui é uma picanha da JBS lá do Brasil. Então falta isso? Falta isso. Falta a gente se defender desses ataques. Falta a gente mostrar que nós produzimos de maneira sustentável, de maneira eficiente, que nós aumentamos a produtividade sem aumentar o desmatamento. Falta a gente mostrar isso aqui, ó. Você já viu esse gráfico aqui do Blairo Maggi? Blairo fez quando era ministro, isso aqui, né? A assessoria dele, naturalmente, né? Isso. Sabe quanto tem de florestas naturais na Europa, em média? Eu não vou lembrar o número agora, mas é alguma coisa abaixo de 8. Quanto nós temos de vegetação nativa no Brasil? E a gente aguenta quietinho o senhor presidente Macron falando que o Brasil produz em cima de desmatamento? É. Cadê a gente trabalhando em cima disso? Cadê a gente falando? Né? A gente não grita, né, Fábio? Não tem uma representatividade que manifeste, a gente não tem coordenação contra, né? de cadeia produtiva para isso. Né? A gente também não faz a nossa parte, né? Você vê lá quanta foto a gente vê na internet. Europeu aqui, 3% só de nativo. Oi? Conforme o Instituto Europeu lá deles, são 3% apenas da Europa nativo. Nós temos 61% de vegetação nativa preservada no Brasil. Mais 11%, né, dentro das propriedades. E aí nós temos um outro fator, não sei se vocês estão sabendo disso, mas tem uma política de 2018, em debate na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, que chama a nova política de zoneamento do Estado do Mato Grosso, que vai causar um impacto grande. Depois, se alguém quiser dar uma olhadinha, dá uma olhada lá. Está no site da Assembleia Legislativa. Eu falo porque eu trabalhei um modo de logística com os meninos do agronegócio lá. Isso vai impactar porque há uma tendência de criar mais 2 parques ecológicos na região e dividir por zonas, igual, por exemplo, querência, aí vai dividir por pecuária, agricultura. Essa nova lei de zoneamento que está sendo debatida desde 2018, e pelo jeito eles vão fazer ela acontecer agora em 2021, ela tem um impacto interessante, porque se a gente for analisar, a gente já tem condições de ter parques ou reservas suficientemente hoje, dentro dessas condições, até da questão da criação de demarcação de terras indígenas, do marco regulatório, a gente não precisa automaticamente de ter mais condições de terra. O que a gente já tem em termos de produtividade também está de bom tamanho, né? Mas falta a gente falar assim, ó, a gente consegue produzir de forma eficiente. A gente mantendo o rigor do nosso Código Florestal já está de bom tamanho.
E cá entre nós, né, eu mostrei para vocês ali algumas oportunidades em termos de produtividade. Nós não precisamos aumentar a área para aumentar a produtividade. Nós precisamos aumentar o emprego de tecnologia e a eficiência de utilização dos recursos naturais que já estão na nossa mão, né, que já estão sendo dos 38,7% da área das propriedades rurais, né, a gente pode aumentar e muito a produção tanto de grãos quanto de carne no Brasil. A gente não precisa de mais parques, nós já preservamos o suficiente. A gente não precisa de mais áreas de floresta, a gente precisa cuidar das que tem, né? E cuidar das que tem envolve, inclusive, manejo florestal racional, envolve atividade extrativa, envolve exploração da biodiversidade dentro dessas florestas de maneira responsável, né? Olha a farmácia que a gente tem dentro das nossas florestas, que nós podíamos estar explorando de forma responsável e não está. E o pior de tudo, a gente não explora, não destrói o meio ambiente e leva fama, né? E aí, meu amigo, a gente vê, né, essa lâmina aqui eu carrego para tudo que é lugar, né? A gente vende tão mal a nossa carne, mas tão mal, que nós produzimos um produto que o europeu enxerga como ligeiramente superior à carne indiana. Tá? Esse gráfico aqui é de um estudo de branding feito na Europa no ano de 2014, tá? Que perguntou para os consumidores a percepção deles sobre carnes de diferentes origens. Vai lá, carne da Argentina, do Uruguai e da Austrália, carne gourmet, carne para pratos especiais, para grelhar e assim por diante. Carne americana, carne para culinária. Tá? Carne brasileira, carne para ingrediente, um pouquinho melhor que a carne indiana, que via de regra é produzido por búfalas velhas, porque o forte da produção deles é leite, e algumas vacas não muito religiosas. Você sabe o que é carne ingrediente? Eu vou mostrar para vocês. É carne para fazer picadinho, para encher linguiça, para fazer molho, para fazer mortadela. Tá? Esse é o tipo de carne, essa é a maneira como o mercado percebe a carne que o Brasil vende no exterior. E embora a gente tenha trabalhado muitos anos junto com a BIEC em cima disso, ainda hoje é uma percepção. Tanto é que a nossa carne vale $4.200 a tonelada, mesmo com a demanda super louca da China, né? Eu ouvi de importador europeu, na minha cara, eu vendendo carne Angus para ele, tá? Isso foi 2017, né? Servindo para o cara, né, anunciar o Paris, e o cara amando a carne, e aí ele me disse, vou ser bem sincero, tá? Eu adorei teu produto é maravilhoso, gostei de tudo que você me contou, tá? Mas eu pago 20% a mais do que eu vou te pagar, tá? Para carne argentina. Eu perguntei por quê? Tá? Pelo seguinte, faz 100 anos que esses caras fazem promoção na Europa e eu escrevo no cardápio carne argentina, eu não preciso dizer mais nada. As pessoas entram no restaurante para pedir um steak argentino. Tá? Seria mais ou menos igual aquele produtor chileno fez de vinho. Tem um produtor chileno aí de uma família tradicional, ele fez um teste às cegas, um evento em Berlim, né, chama o Clube de Berlim. Ele fez um evento às cegas com os vinhos chilenos, que receberam mais notas maiores dos sommeliers em forma geral do que os vinhos franceses produzidos, os Bordeaux, lá, os Chateau, em todos os quesitos. Teve vinho que tirou nota maior e só teste às cegas. Só que isso, Éder, é um trabalho de formiguinha. A Argentina construiu essa reputação trabalhando 100 anos no mercado. Foi dos primeiros países do mundo a exportar carne para a Europa e eles seguem presentes fazendo isso. Tá? E a gente tem que amargar algumas coisas, tá? E isso é absoluta falta da nossa competência, né? E aí eu estou incluindo todos nós, eu, vocês, né? A indústria da carne, os produtores rurais, em contar as verdadeiras histórias da pecuária. Em 2015, tá? O Rabobank divulgou um estudo, tá, sobre a cadeia produtiva da carne do Brasil. Sabe o que eles disseram da nossa carne? Disseram isso aqui, ó. 90% da produção de carne do Brasil é realizada a pasto. Perfeito. Show de bola.
País de vacas zebuas e baixos scores zootécnicos. Doeu, né? E é verdade. Tá? Sempre seremos produtores de commodity. Aí só depende da gente, né? E reconheceram, né, que o Brasil será responsável por cerca de 40% do crescimento da oferta mundial de carnes até 2020. Ou seja, 1 milhão de toneladas de carne bovina. Sim, nós aumentamos 1 milhão de toneladas de carne bovina na oferta mundial nesse período. Tá? O que falta? A gente fazer o tema de casa e mostrar a nossa cadeia. Mostrar o que a gente está produzindo, a qualidade, mostrar essa evolução, por exemplo. Né? Pega lá, 1997, 54% dos machos no Brasil eram abatidos com mais de 36 meses de idade. Gente, hoje já são 10%. Hoje já são 10%. Olha lá o quanto baixou. Tá? Olha lá, 90% é pasto. Mas hoje já 15,5% da nossa produção ela é terminada em confinamento. Tá? O que é isso? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é nicho, gente. Isso é possibilidade de atingir diferentes mercados. A gente tem carne commodity de boa qualidade, produzida a pasto, com ômega 3, ômega 6, ômega isso, ômega aquilo, que a gente quiser. Minha tese de doutorado foi em cima disso e é uma beleza. Né? A gente prova o que quiser. Né? Mas nós também temos condições de atender cotas de alto valor agregado e de produzir Certified Angus Beef para vender nos Emirados Árabes. Né? Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu vejo pelo mundo aí em termos de agregação de valor de carne. A gente pode, mas a gente está comunicando isso? A gente está dizendo isso? A gente já entendeu como cadeia produtiva, né? E eu, graças a Deus, já consegui entender isso, que o consumidor mudou, tanto o nosso consumidor interno quanto o consumidor externo, né, nesses últimos anos. Né? A gente já entendeu que sustentabilidade... Né? E se vocês não leram esse artigo, me mandem um e-mail aí, essa publicação do Fava Neves, tá? Me mandem que eu compartilhe com vocês o PDF. Tá? Mas a gente ainda não entendeu como cadeia produtiva. Tem o nome dele aí para a gente puxar? É Marcos Fava Neves, Food and Agribusiness 2030, Roadmap. Está ali no rodapé da página. Ok, eu vou puxar. Tá? É uma publicação em inglês bem boa. A gente ainda não entendeu que o consumidor, nos próximos anos... Né, as tendências de consumo são sustentabilidade, saudabilidade, né, sabor e aspectos sensoriais. Vem cá, a gente não tem condições de produzir isso aí? Né? Quem já comeu carne de confinamento americano? Né? A nossa é muito melhor. A gente abatendo os animais jovens bem terminados, pode ser Nelore mesmo, tá? Usando castração, usando estimulação elétrica de alta voltagem, a gente produz um alimento, uma carne de altíssima qualidade com sabor, de forma sustentável, de forma saudável. Né? A gente tem condições de fornecer origem e rastreabilidade para todos os nossos produtos. A gente tem condições de produzir produto gourmet, prêmio, artesanal, o que quiser. Porque nós temos 180 milhões de cabeças em sistemas de produção, nós temos aquela produção de grãos que a gente estava comentando na mão, a gente tem braquiárias melhoradas, a gente tem pastagens melhoradas no sul, e a gente está fazendo isso. Né? Será que a gente entendeu que o consumidor mudou e que a cadeia produtiva gourmetizou? Vocês já se deram conta disso? Vai lá. Vocês já se deram conta de quanto vale um produto gourmet no mercado? Vale muito, né? Olha só, dados de março, tá? Uma saca de conilon valia R$650. Tá? 1 quilo de café, né, para o produtor, 650, dividido pela saca, 10,86. 1 quilo de café pilão moído no supermercado, R$28. O da Starbucks por quilo estava 90. Tá? E se a gente transformar a cápsula de café, tá, o quilo vai para R$500. É um diferencial enorme, né, cara? E por que nós não estamos usando o mesmo tipo de abordagem com carne? Encapsulando momentos, encapsulando experiência, vendendo para o cara uma carne, já tem alguma coisinha no mercado, mas é muito incipiente, carbono neutra, uma carne com o terroir do Pantanal mato-grossense, uma carne das pastagens nativas do Rio Grande do Sul, né, de confinamento, assim assado, de uma cota especial, né?
Gente, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, né? Minha mãe comprava arroz no supermercado. Tá? Hoje a gente tem arroz tailandês, arroz cateto, arroz japonês, arroz selvagem, arroz negro, arroz isso, arroz vermelho. Arroz vermelho era isso, né, Cláudio? Era isso. Produto de valor agregado, né? Gente, leite. Olha só. A gente descobriram uma mutação genética em vaca, tá, que produz uma caseína mais digerível, como diz aí no valor econômico, na verdade é mais digestível. Né? Isso aí tem tipo 3 anos que está no mercado e já movimenta 100 milhões no Brasil. Fora o café que a gente tem produzido aqui perto do Espírito Santo ali, né, com tipo o Capenoac lá da Índia, né, que o pássaro defeca, a gente tem o mesmo produto no Brasil, com o mesmo rigor, mas acho que eu não sei qual o pássaro que é, se é Jacu, chama Jacu Bird. É o Jacu Bird, isso mesmo. É a mesma potência do outro lá. Carne vegetal é tendência ou modismo? Vocês discutiram isso? Não discuti. Eu ainda acho que é tendência, mas os números estão me provando ao contrário. Né? Olha só, isso aqui é um jornalzinho do Pão de Açúcar, tá? Acho que eles não mentem muito por escrito para não ser processado, né? 15% dos negócios mundiais da JBS em 3 anos devem estar relacionados a produtos à base de planta. O JBS é um grande produtor de proteínas de verdade, né? Eu vi isso na França, em 2015, e e fiquei enojado. Porque proteína de inseto, gente, todos esses produtos que eu botei aí em cima na tela já são comerciais. Tá? Produtos enriquecidos com grilo. Barrinha de cereal para as meninas, aí depois da maromba, né? Jimenez, High Protein Bar, sabor apricot e chia, tá? Produzida com grilo, enriquecida com proteína de grilo. O consumidor não está mudando, não? A falta está promovendo isso aí. E a carne de laboratório, hein? Vem ou não vem? Que impacto vai ter isso aí com a gente? Na nossa cadeia produtiva? Com as tendências de bem-estar animal, com as novas pressões do consumidor. A gente está preparado para isso? A gente está olhando isso? Né? A gente divulgou na semana passada, deixa eu só ligar aqui o celular na bateria, que é o meu retorno. Essa semana, foi sexta-feira, eu acho, que publicaram a nova regulamentação de bem-estar animal no Ministério da Agricultura, né? Regulamentando o abate de vaca prenha. O que o mundo vai pensar disso, gente? Quanto a gente está coordenado como cadeia produtiva? Eu vi um vídeo de uma senhora, fiscal federal agropecuária, na internet, simplesmente baixando o sarrafo. Né? A gente está atento para o mercado? Cadê a coordenação da nossa cadeia produtiva? Quem coordena a nossa cadeia produtiva? Qual é a estrutura? Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. É só uma impressão minha, assim, um sentimento, né, cara? Assim, a carne de laboratório, cara, eu tenho a impressão que vai ser nicho, cara. A de grilo eu também achava que era, e a vegetal também. Sim, mas talvez ela é embutida, então, em outro tipo de produto, mas não consumir como a gente consome um pedaço de carne, assim, um churrasco. Não sei. Eu tenho essa esperança. Né? Eu te digo. Mas imagina um gaúcho raiz comendo um negócio desse. Mas eu mordi a língua com a questão da carne de inseto, tá? Eu mordi a língua. Eu olhava aquilo e dizia, isso nunca vai chegar. E ela chegou. E aí? Pois é. Né? Tem o costelão 12 horas de carne de laboratório, não vai dar, né, Carol? Não vai dar. Mas e a carne de verdade, hein? Tem mercado? O que o consumidor no mundo está buscando? A gente tem alguma pesquisa com isso? Olha aí um tema de uma tese de doutorado ali, hein? Os drivers atuais de consumo de carne de qualidade no mundo. Né? O que a gente está fazendo com a cabeça do consumidor, com todas essas palavrinhas doidas aí, premium, top, prime, grill, gourmet, light, natural, churrasco? A gente tentou regulamentar isso aí faz uns anos junto com o Ministério da Agricultura e não conseguiu vencer o lobby da indústria. Né? Mas, de fato,
essa laminazinha americana aqui, de 90 e muitos, de 2000, continua valendo, né? O que o consumidor busca é um produto com preço justo, de qualidade, né? Que entregue resultados consistentes, que seja macio, né? E que tenha aspectos saudáveis aí, que ele não sinta culpa no comer, né? Isso vale para sempre, né? E hoje, gente, em termos de cadeia da carne, eu se fosse começar um projeto, e eu estou começando um agora, né, eu trabalharia em cima dessa palavra aí, tá? Terroir. E eu estou montando um projeto para um pessoal que quer trabalhar em cima disso. E eu acho que isso, né, é o diferencial. Isso a gente pode explorar como Brasil, pode explorar regionalizado, né, e tem um potencial enorme. De fato, pessoal, o mundo está louco por carne de qualidade, né? Se a gente acha que o mundo é só commodity, a gente viaja pelo mundo e vê produtos Angus, né, de alto nível de marmorização, assim como Hereford, assim como Wagyu, né, sendo vendidos pelo mundo afora, em diferentes feiras, em diferentes contextos. Nessa foto aqui eu tenho 4 origens diferentes de produto de alta qualidade sendo vendidos no mesmo ponto, né, sendo uma feira. A gente tem carne certificada Prime dos Estados Unidos, a gente tem carne da Austrália, a gente tem carne da Argentina, e a gente tem a maior aberração em termos de branding que eu já vi na minha vida, tá? Que é esse produto aqui da Miratorga, que nem dá para ler a palavra Miratorga, porque está escrito em russo, mas esse embalado aqui no Skin Pack, que é mais ou menos o seguinte, tá? É uma carne produzida na Rússia, tá? Com certificação do Certified Angus Beef dos Estados Unidos, né? Para um mercado árabe halal sendo comercializado nos Emirados Árabes. Se isso não é cross-cultural, eu não sei o que significa essa palavra. Isso é o que podemos dizer de um organograma, digamos, nem matricial mais, né? Você tem a certificação em um país, você tem a produção em outro e o consumo em outro totalmente diferente. Não, e você imagina um produto russo certificado por uma marca americana? E ainda certificado halal. Eles não ficam brigando, assim, e ainda halal, né? A Rússia não tolera a religião, né? Não tolera a religião árabe. Como diria o antigo político nosso já falecido, são os interesses. Os interesses. Olha só, pessoal, na Arábia Saudita, carne da Argentina e do Canadá fazendo propaganda, né? Olha aí, ó, bifinho, né? De 400 gramas de Wagyu na Arábia Saudita, $340. 140 o bifinho de Black Angus, né? Mas o Brasil também se mexe, gente. O Brasil também se mexe. A BIEC tem feito, antes da pandemia, um trabalho de divulgação com os parcos recursos que tem. O projeto da BIEC, ela tem 11 milhões, não é nada para promoção internacional. Mas se tem feito ações no mundo inteiro. Isso aqui é eventos que a gente fez em Riad, né? A gente fez eventos junto com eles na França, na Rússia, na China, né? E aqui eu trouxe uma foto da China para mostrar para vocês que até chinês quer carne de qualidade. Tá? Eu peguei um supermercado na China, em bom português, chinelão, né? Olhem para a fachada disso, não é um nada chique, né? É um supermercado, um Carrefour qualquer, num bairro qualquer de Pequim. Tá? Nas gôndolas do supermercado, a gente tinha essa carne aqui da direita, que é uma carne da Mongólia, produzida a pasto, né? Se dizendo de animais britânicos. A gente tinha essa carne da esquerda aqui, que é uma carne produzida em Hong Kong. Vocês já sabem de onde ela veio, né? Magra, feia, né? Mas lá... Será que é de vaca mesmo? Que esse negócio e era de vaca brasileira, por sinal. Nós temos 1/3 de gôndola num supermercado comum qualquer, escolhido na sorte, né, na China, de carne Angus australiana. E do Carrefour, hein? Grupo francês, né? No Carrefour qualquer em Pequim. A gente tinha 1/3 de gôndola de carne de alta qualidade vendida por preços bem mais interessantes. Olha ali, ó, aquela da Mongólia,
eram 40 renminbi o quilo. Tá? Essa aqui eram 113 renminbi o quilo. Tem espaço para vender carne de qualidade pelo mundo? Claro que tem. O que a gente tem que fazer, gente? O tema de casa. Tá? Primeiro, genética para o mundo. Genética para o Brasil. Tá? Melhorar padrão, melhorar a utilização de reprodutores, fazer acasalamento decente dos nossos animais, fazer seleção genética no zebu, não só para pista, mas seleção para produtividade. Segundo, rastreabilidade é tendência desde o tempo da vovó, né, Clândio? É verdade. E a gente continua brigando contra isso. E a gente só vai parar de brigar quando for obrigatório, né? Mas o mundo quer produto rastreado, ainda mais agora no mundo pós-Covid. Vocês vão ver nesse trabalho do Fava Neves dizendo com todas as letras, rastreabilidade não é mais opção, rastreabilidade é uma obrigação. Isso aí. Né? Depois desse hecatombe, né, sanitária vindo de origem alimentar, o consumidor quer segurança. Né? Tipificação de carcaça, se a gente não separa o joio do trigo, a gente não manda o produto certo para o lugar certo. Isso é básico. Tá? E hoje a gente tem no Brasil grupos trabalhando com tecnologia de tipificação de carcaça utilizando a inteligência artificial. Né? E a gente tem que acelerar esse negócio. Né? Tem uma startup muito legal chamada EcoTrace trabalhando com isso, fazendo um belíssimo trabalho. Eles juntam uma ferramenta de compliance ambiental, né, utilizando tecnologia de blockchain, com inteligência artificial para tipificação de carcaças, vale a pena olhar. Quarto, pessoal, trabalhar com imagem, mostrar para o mundo o que o Brasil produz, mostrar a qualidade, mostrar a segurança, mostrar a sanidade. Inteligência comercial, de colocar o produto certo no lugar certo, de rebater os argumentos de maneira contundente. Né? Quando o seu Macron falou aquela besteira, eu fiquei esperando o ministro da Agricultura do Brasil dar a declaração em réplica, né? Não deu. Né? Quem fala pelo Brasil? Né? Quem articula a cadeia produtiva? A indústria, só. Justamente. E a indústria que hoje é globalizada, né? A JBS tem nos Estados Unidos, no Brasil, no Chile, na Argentina, blá, 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 né? Quem está brigando por nós que nem o INAC faz por eles? Pelo Uruguai. Né? Inteligência comercial, pessoal, é entender os mercados, é mandar profissionais para fora, expatriar gente para conhecer o mundo. Né? A gente tem meia dúzia aí de brasileiros que entendem, né, profundamente os mercados. Né? Não mais que isso. A China bota aluno em tudo que é universidade do mundo. Isso aí que tu falou, Fábio, só interromper rapidamente, a gente acompanha há anos e anos, né? É meia dúzia mesmo, não surge ninguém novo, né, Fábio? São os mesmos sempre que falam de mercado, cara, os mesmos. Os mesmos, não tem ninguém. E a gente não tem a cultura de fazer isso como nação. Né? A China está com estudantes, a China e a Índia estão com estudantes e que voltam, hein, nas melhores universidades do mundo, buscando conhecimento, buscando tecnologia, fazendo integração cultural. Né? E aí? O que a gente está fazendo? Né? E compliance, pessoal, isso é inegociável. Né? O mundo não quer mais saber dos escândalos que a gente viu, né? Não quer mais ver o que viu e não quer mais ser enrolado como foi, ou assustado como foi na carne fraca. Né? Então, isso é um tema de casa que a gente tem que fazer. Então, pessoal, para resumir, o que eu aprendi? Que primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que conhecer o produto que a gente está trabalhando e conhecer o mercado para que a gente está buscando vender, no caso, o mercado mundial. Que genética e melhoramento genético são a base de tudo. Né? Que o sol nasce para todos no sentido de que nós temos espaço no mundo, na cadeia de alimentos, para colocar qualquer tipo de produto. Tá? Desde que a gente tenha inteligência de colocar o produto certo no lugar certo. Nós não vamos vender Jacobird para quem tem nojo de cocô de passarinho, né? Sim. Mas certamente lá na França a gente vai ter gente querendo pagar horrores por um Jacobird. Eles gostam do aroma. Né? Leva para a Alemanha aí o colega que está aí, uns quilos de Jacobird, se tu não for pego na alfândega, tu vai ficar rico. Né? E último, pessoal, transparência e integração da cadeia produtiva são fundamentais. A gente só vai avançar quando nós tivermos uma cadeia integrada, uma cadeia com coordenação, né, e uma cadeia que se fale de forma transparente, de forma integrada e de forma articulada.
Professor Clândio, essa é o que eu tinha preparado para vocês. Não sei se eu atendi a tua expectativa, mas fiz força, eu prometo. Né? E, mais uma vez, eu tenho que agradecer a todos vocês aí pela oportunidade. É sempre um grande prazer, né, essas trocas, esses bate-papos. A gente conhece pessoas diferentes, né? Eu botei aí meu LinkedIn bem grande para vocês, porque eu quero me relacionar com vocês no LinkedIn, quero trocar figurinha, quero saber para onde vocês vão, o que vocês estão fazendo, porque eu tenho certeza que eu vou trabalhar junto com uma meia dúzia de vocês ainda na minha vida. Eu sou jovem, o Clândio que é velho. Eu tenho só 43, o Clândio que está velho. Isso aí, isso aí. Esse nosso mercado é muito pequeno, né? A gente tem que se juntar, os bons, né? Os profissionais e principalmente as cabeças pensantes. Eu quero terminar essa apresentação dizendo para vocês que quando eu terminei meu doutorado, né, o nosso decano da faculdade, o professor Jorge Lopes, tá, me chamou na sala dele para uma última entrevista. Tá? E aí o professor Jorge Lopes me disse, agora que você terminou o doutorado, me diga, o que você aprendeu? E eu, bom, professor, eu estudei nutrição, eu estudei... Ele só me olhava, não. Professor, eu aprendi isso? Não. A terceira coisa que eu errei, eu perguntei, professor, então o que vocês me ensinaram no doutorado, né, e no mestrado, no tempo que eu tive aqui com vocês? Tá? E ele me respondeu com a seguinte frase, tá? O maior objetivo de um curso de pós-graduação como mestrado e doutorado é ensinar o aluno a pensar e analisar criticamente por si só. Perfeito. Tá? Foi isso que nós tentamos te ensinar durante esses anos que você passou aqui, e eu espero que você tenha aprendido, né, a ser um livre pensante, né, e faço votos que todos vocês, ao concluírem as suas etapas aí de pós-graduação, sejam livres pensantes. Bom? Muito obrigado, bom. Professor. Fico à disposição aí, pessoal. Tá ótimo. Fábio, eu te agradeço muito aí pela explanação toda, maravilhosa. Tinha certeza que ia ser muito bom. Só um pouquinho, só um momentinho aí. Tá bom. Tá, desculpe, mas coisas de casa, né? Toca a campainha, a empregada veio falar comigo, tá tudo bem. Coisas da pandemia. Coisas da pandemia. E assim, Fábio, não, excelente, maravilhoso, pode ter certeza que vou convidar para outras vezes, não tenho a menor dúvida. Né? Que bom, professor. E não, é aquilo que eu já falei algumas vezes para o pessoal, né? A gente tem que trazer pessoas do mercado, porque isso é que enriquece, e para poder trazer para dentro da academia a outra visão que muitas vezes quem está só na academia não tem, né, Fábio? Então, assim, tem que ter essa interação, tem que buscar essa relação para poder, assim, abrir os olhos, né? E, como tu mesmo disse, é para fazer pensar, né? A pós-graduação é para fazer o cara pensar, né? Tu aprendeu algum método, alguma coisa, mas principalmente pensar, né? Ser crítico. Essa acho que é uma das principais são os meios, né, Clândio? Não são o fim. Isso. Os métodos, a ciência, são meios e são base, não são o fim. Justamente. Isso aí. Bom, eu vou deixar para o pessoal aí, fiquem à vontade, explorem o Fábio, aproveitem que o Fábio está aí, que está tendo um tempinho com a gente aí, explorem ele no bom sentido, né? Para a gente ter uma conversa legal aí. Esse povo está parecendo turma de graduação. Bom, pode se manifestar aí. Eu vou... O Everton aí, que prazer, Everton, te ver. Boa. Consegue me ouvir bem? Sim, está tranquilo. Eu tenho... Muito obrigado, primeiro, pela fantástica apresentação e assim, essa questão de pensar, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pensa demais e começa Use sem moderação. Tá, primeira coisa, eu compartilho várias dores que eu acho que você tem sofrido ao longo da sua carreira nesse pequeno período que eu estou aqui na Alemanha. A primeira questão que me dói no coração é ir no mercado e ver carne embalada e olhar para a origem e está escrito América do Sul. E eu sei que essa carne é brasileira. Então aí a gente já vê que a nossa imagem não está
não está muito boa. E aí, a minha pergunta para ti é o seguinte, tu comentou bastante que eu acho que tu é um dos caras no Brasil que tem o maior conhecimento de marketing nessa área aí, e tu comentou que tu trabalhou sempre diretamente com as empresas e que está faltando um órgão do governo que realmente levante a bandeira do Brasil e do agro brasileiro e faça propaganda, porque aqui eu vejo as propagandas de marketing que aparecem para mim no Face, coisa, e aparecem produtos da Nova Zelândia, produtos da Irlanda, produtos da Inglaterra e nada do Brasil. E a gente é a potência na produção de alimentos. E quando eu tive uma pequena passagem pela Irlanda, eu já comentei com o pessoal, eu fiquei fascinado com o sistema deles lá, sistema de monitoramento de pastagem, primeiro, e depois o sistema de marketing que esses caras têm, e como a Tigask lá, eles têm escritório no mundo inteiro para promover os produtos irlandeses e levantar a bandeira do produto deles que é criado a pasto, né, e do leite deles que é criado a pasto. Então, o Brasil, o que precisa para o Brasil chegar a esse nível de ter uma organização governamental que realmente levante nossa bandeira e que faça propaganda e que realmente, quando o pessoal começar a falar o que não é sobre o nosso agronegócio, que é só alguns loucos que estão lá na Amazônia, que derrubam legalmente lá, isso queima toda a imagem do agronegócio brasileiro. O que a gente precisa, o que falta? Everton, tem uma coisa que eu discordo na tua fala inteira, né? Antes de responder. Eu não falei em momento algum que tem que ser governamental. E até eu acho que não deve ser governamental. A gente tem alguns exemplos e valem a pena ser estudados, tá? Como o MLA, o Meat and Livestock Australia, tá? Ele é paragovernamental. A gente tem o INAC, Instituto Nacional de Carnes do Uruguai, ele é paragovernamental. Ele tem recursos do mercado, recurso do produtor, da indústria e também do governo. Tá? Ele tem uma mediação governamental dentro dele, mas ele não é um órgão do governo. Qual é a vantagem de não ser governamental? Ele fica apolítico. Ele não fica, ele vira um plano de Estado, não um plano de governo. A gente teve alguns ensaios aqui no Brasil disso, tá, que não andaram para frente, muito pela nossa cultura, né? O IMAC, Instituto Mato Grossense de Carne, é um ensaio disso. Tá? O Rio Grande do Sul discutiu durante muito tempo a possibilidade de criar um Instituto Gaúcho da Carne, tá? E a dificuldade maior é realmente a questão é uma questão política disso aí. Por quê? Porque a indústria não quer ceder espaço da coordenação, ela se entende responsável por isso. A Confederação Nacional da Agricultura se entende responsável por isso e não quer ceder espaço para a indústria. Tá? E o único chance disso funcionar é se os dois sentarem juntos e criarem um órgão que seja regulador dessa coisa toda. Tá? Mas a grande dificuldade está na harmonização. Falta alguém que levante a bandeira, né, e concilie as partes. Né? Eu ainda acho que isso vai acontecer um dia. Tá? Mas envolve que os dois lados aceitem perder um pouco de poder em função do consenso. Tá? O INAC trabalha por decisão colegiada, produtor, indústria e governo. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Né? Tem o mesmo número de assentos o produtor e a indústria dentro do Instituto, o varejo tem assento, tá? E o governo tem assento como moderador. Né? Existe a necessidade de uma construção disso, isso não pode ser um processo político, porque um processo político dura exatamente 4 anos, renovável por mais 4, ou talvez por mais 4 ainda, né? Então, falta realmente coordenar a cadeia produtiva. Tá? Eu tenho esperança.
Eu acho, ainda quero que a minha geração veja isso, que a geração de vocês veja isso. Mas é difícil, né? É bem difícil conciliar interesse. Eu trabalhei muito tempo junto com a CNA num novo protocolo de tipificação de carcaças para o Brasil. Tá? Nós fizemos um trabalho de articulação, né? De criar consenso, de criar interlocução, de criar diálogo, tá? E morreu, né, como é que dizem? No bojo da Operação Carne Fraca, que os equilíbrios de forças no mercado, na indústria se alteraram e esse processo morreu. Continua até hoje em discussão, né? Mas aquele ambiente que a gente construiu durante 4 anos para aprovar um primeiro trabalho junto, para você ter uma ideia, esse protocolo ia ter um conselho regulador, né, formado por 2 membros da indústria, 2 membros indicados pelos produtores, 2 membros da academia e o diretor do departamento de produção animal de Poá, né, como moderador da coisa. Tá? Era o primeiro ensaio disso, né? Só que bagunçou tudo. A carne fraca, tudo morreu. Né? O mundo trocou de mãos, os agentes mudaram e a coisa esfriou e até hoje não voltou mais. Mas eu acho que sai. Eu acho que uma hora sai. Vamos torcer para isso, sim. O que mais, pessoal? Não fiquem encabulados, intimidados. Aproveitem. Então, justamente. Eu vou tocar a próxima. Como a minha fala é só 45 segundos, então eu já desperdicei tudo que eu tinha de falar, que eu fui censurado nesse grupo aqui. Eu não fui censurado, então eu vou ainda. Então Mas, pega uma ajuda aí nessa aula, fazendo favor, contribua. Movendo, Fábio, da parte dessa parte que a gente precisa organizar a cadeia dentro de casa, eu gostaria de fazer uma pergunta na outra ponta agora. Como é que está tu comentou que a gente precisa entender o consumidor, mas que nível que a gente está de estudos nos diferentes pontos de consumo, tipo na China, aqui na Europa, ou como é que a gente está para entender o que o consumidor quer, entender, por exemplo, qual é o tipo de corte, ou qual é o tipo de marketing que a gente, como é que a gente, por exemplo, no meu caso aqui, como é que eu vou apresentar a carne brasileira aqui para o europeu, para ele realmente olhar para a embalagem, olhar para aquela carne e entender, não, a carne que está vindo do Brasil, agora o pessoal lá está produzindo de forma sustentável e é uma carne de qualidade. Como é que está esse nível de estudo? Nós estamos muito mal. Existem estudos no Brasil? Existem. O que a gente não tem no Brasil é a articulação da universidade, tá, com as indústrias, com o mercado, né? O americano chama indústria da carne, né? Que aí vai do produtor até o varejista, né? A gente não tem esse tipo de articulação, isso não é da nossa cultura. A gente tem castelo, já tive no castelo, né? Como vocês estão agora. A gente produz ciência, produz tecnologia, produz informação no nosso castelo da universidade, publica na Bíblia das revistas científicas de nível A e o conhecimento morre. O grande problema do Brasil chama falta de extensão rural. Uhum. Né? As universidades americanas têm departamentos inteiros ligados à pesquisa para fazer extensão. E a gente não tem. Né? E para mim, esse seria um papel de um instituto como esse, sabe? Articular também o que o conhecimento seja trazido para o mercado, articular, o MLA financia pesquisa, o INAC também, né? Mas pesquisa focada, do tipo, olha, vai chegar num curso de agronegócios como vocês e dizer assim, professor Clândio, eu tenho uma demanda e uma bolsa para pesquisar a tendência de consumo na China. Né? Precisamos que um grupo de alunos se dedique a isso e está aqui os recursos para fazer. Vão ir para a China, vão passar 3 meses, 6 meses levantando dados, vão voltar com compromisso de entregar tais entregas, de fazer tal suporte e muito provavelmente a indústria vai absorver esses profissionais depois para ficar com conhecimento. Né? A gente não tem isso. Fábio, eu acho que passa muito pelo que o professor já falou aqui nas aulas, que a gente vê também nas universidades, porque eu falo que eu sou da Universidade Pública aqui em Goiás,
essa junção da universidade, a iniciativa privada, aqui no Brasil era muito mambembe, né? E aí a gente também tem uma posterior aí ao fim da ditadura militar, quando nós tínhamos uma extensão rural baseada somente para o grande, também, né? A gente tinha essa visão aí, né? Depois nós temos a criação da terra, mais ou menos a partir de 1990, que a gente começa a ter isso, mas aí chega mais ou menos no meio do governo Fernando Henrique, isso é renegado para os municípios, como a gente conhece as Emater, isso fica sucateado, a gente não consegue chegar onde é que realmente deve chegar, né? Eu falo porque eu estudo a cadeia do leite aqui, a gente sabe que a gente vai numa propriedade, você tem lá um cara tirando o leite de uma vaca, tirando 3 litros, 4 litros de leite em média, isso é um absurdo você pensar em termos de produtividade, né? Sem dúvida. Então, e acho que há uma falta de tradução do que a gente produz lá na universidade, ou falta uma tradução para o extensionista pegar isso aqui que a gente está produzindo aqui. Esses dias eu fui criticado numa outra aula aqui, que alguém falou que o papel disso deveria ser da indústria. Eu não acho que é da indústria. Se é didaticamente, se nós somos os produtores do conhecimento, e a gente forma, por exemplo, os extensionistas, por que isso não deve chegar lá para ele, né? Ou também a gente está produzindo muita gente que quer vender só insumo e não quer vender soluções. Eu acho que também tem esse grande problema aí, que eu não sou da área, eu sou um administrador. Mas quando eu vejo, por exemplo, um cara que vende insumo, eu vejo ele totalmente diferente. Eu não vejo ele como agrônomo, eu vejo ele representante de uma determinada área que vai lá, talvez ele faz a recomendação do solo. Ele não é extensionista, vendedor de tecnologia. Né? Então, assim, eu penso que a gente está muito ano-luz, assim, por exemplo, eu sou um cara que eu estudo muito agricultura familiar, mas quando a gente pega isso para traduzir, para levar para quem lá, aí geralmente a gente escuta assim, mas quando vai fazer um dia de campo, o agricultor não tem interesse, não tem vontade de ir, aquela coisa toda, mas qual que é o incentivo para o cara ir nisso também, né? Então, assim, a gente tem uma coisa muito, a gente produz muito artigo, se a gente for olhar no Brasil, a gente hoje talvez seja um de ponta no mundo em produção de artigo científico, mas a gente não tem como diz, a sua fé de pegar isso e jogar para dentro do mercado, né? A condição sine qua non que a gente tem hoje, ela não possibilita que isso chegue realmente a quem interessa. É igual, por exemplo, eu fiz o mestrado, mas eu vim para o doutorado pensando mais ou menos o que você falou aí. Eu quero aprender uma coisa aqui que eu vou utilizar, que eu vou pôr isso na prática, porque se a gente ficar só pensando que isso aqui estamos produzindo, vamos tirar um título de doutorado, mas a gente não vai contribuir com a sociedade, para que a universidade pública existe se ela está pagando, a sociedade está pagando para a gente estudar, mas a gente fica com o doutorado debaixo do braço e não faz nada para contribuir. Pois é. O Fábio levantou a mão ali. Xará, tudo bem? Boa tarde. Fala, parabéns aí pela apresentação, nossa, muito bacana, viu, a sua apresentação aí, sua experiência, vai ficar guardada na minha memória aqui, viu, muito bacana. Obrigado. Então, Fábio, eu trabalhei no mercado, né, na planta frigorífica, durante, acho que mais ou menos um ano, mas lógico, vou falar o nome aqui, né, era o Bertin, né, eu trabalhava no Bertin, e lá era controle de qualidade que eu atuava, né? Então, eu vi muito essa questão desse relacionamento do produtor com o frigorífico, né? Era bem complicado, né? Eles não tinham muita confiança, assim, um no outro, né? Porque, por exemplo, o produtor rural vendia lá o boi e falava, vocês não vão pagar nem o couro do boi aqui, que eu tô, né, pagando micharia ali do boi e tal, e o cara desconfiado na balança ali e tal, e você cuidando daquela parte, né? E não mudou nada até hoje. Pois é, então, assim, eu acho que o que você falou é muito pertinente nessa questão de você trabalhar essa relação do produtor, alinhar, né, o frigorífico, o produtor, e a indústria e tudo mais, né, para você conseguir ter bons produtos e também remunerar um pouco melhor o produtor. Se ele não vê retorno, certamente ele vai continuar fazendo isso aí, né, matando as matrizes e tal, tudo mais. Com certeza. Fabião, e a gente não olha para os exemplos tão simples que a gente tem no lado, né? A gente que é gaúcho, o Cândido, é muito mais próximo da gente, o trabalho do Instituto de Carnes do Uruguai. Tá? Gente, é uma coisa tão simples, né? Existe uma eterna briga, né, do produtor com a indústria.
Tá? Seria mais uma briga de lobby aí, ô Fábio? Não, é uma briga de Tem força. questão de fazer essa promoção ou não? Não, é Tem uma algum briga de freamento? força. Não, né? Tá? E de uma falta de transparência absurda, desconfiança de cada lado. Enquanto não acabar com isso, não vai ter, ninguém vai se juntar com ninguém. Tá? E o Uruguai criou uma solução tão simples, né? Então, a briga sempre é o rendimento, né, Fábio? Você que trabalha em indústria, né? Pois é, a solução do Uruguai é muito simples, não tem certo, não tem errado, só tem publicidade, só é limpo. Tá? O que acontece no Uruguai? Eles divulgam toda semana, tá, o rendimento, né, e as quebras da indústria, de cada planta industrial, de forma pública. Não tem certo e não tem errado. Tá? Mas está transparente, você escolhe dizer, olha, eu vou vender para a planta do Bertin, de Lins, né, e estou sabendo que a quebra dele é 5% de uma balança para outra. Tá? Eu poderia escolher vender para o outro que é 4%, mas eu tenho um melhor relacionamento, eu tenho mais confiança financeira e está tudo bem. Né? Você não fica dizendo que está me roubando 1%. Não está roubando, está claro, está transparente. Tá? Isso é transparência, isso começa a quebrar as amarras e gerar interlocução na coisa. Né? Mas Brasil isso não funciona, não. Mas você sabe, Fábio, por que eu vi essa minha pergunta? Que você está no setor que hoje é nicho, né? É produto de alta qualidade, né? E aí, vocês têm uma forma diferente de abordar esse problema? Aí? Aqui a gente é cooperativa, tá? Aqui a gente não tem esse problema porque o dono do boi é o dono do frigorífico. Né? Totalmente diferente, não faz sentido. Volta tudo para ele no final do ano. Tá? É um arranjo produtivo, um arranjo financeiro totalmente diferente do cooperativismo. Né? Mas, para mim, a solução passa por transparência, por equidade, por governança, né? E pela comunicação. Gente, tem uma reunião agora. Tá Tenho bom. que me despedir de vocês. Tá ótimo, Fábio. Eu até ia te perguntar agora qual era o tempo que tu tinha. Não, agora chegou ele. Tá bom, tá bom. Bom, Fábio, então, muito obrigado de novo, tá? Valeu aí, 10, maravilhoso. Acima da expectativa. Tá? E vão te liberar então aí, Fábio. Muito obrigado. Um grande abraço aí. Obrigado, pessoal. Um prazerzão estar com vocês. Então tá ótimo. Obrigado. Muito bem. O Fábio é uma das pessoas que tem mais conhecimento de mercado que eu conheço, de mercado de carnes. Há muito tempo ele atua nesse mercado aí. Sensacional. Que aula, professor. Que aula. Que aula que esse cara deu. Vale, sabe muito mais que é porque assim, a gente pega quem está envolvido na cadeia, pode ser na cadeia da agroindústria, na cadeia logística. Cadeia, por exemplo, igual você pegar o mercado de e-commerce hoje no Brasil, por exemplo, você pegar um cara que está lá no meio disso, contribui demais para a gente, porque aí você vê a realidade, porque a gente fica pensando sempre uma coisa, mas o cara traz, não, peraí, você está pensando que é assim? Não, a coisa é totalmente diferente do que a gente pensa. Valeu demais da conta. Apesar que você podia deixar o Everton aí falar até mais ou menos